Então agora vamos ver o que podemos fazer também em bioinformática com os genomas completos. Vamos começar por ver o problema de sequenciar os genomas inteiros, especificamente o que é que isso representa depois para a parte de bioinformática, e vamos ver também o problema de prever genes. Quanto mais informação nós temos acerca de genomas completos, mais interesse há em conseguir, olhando simplesmente para a sequência, prever o que é que ela está a fazer e onde é que são os genes, o que é que não funciona, etc. Depois vou falar um pouco também na base de dados do GenBank, onde tem, basicamente, armazenados imensas sequências de genes, nomes completos, etc. Então vamos ver o problema de sequenciar um genoma inteiro. Nós temos métodos de sequenciação automática de ADN que são cada vez mais baratos e rápidos, mas que tendem a ser aplicados apenas, ou só se poder aplicar a trechos curtos. Portanto, aproximadamente 500, 1000 bases conseguimos sequenciar. Mas genomas inteiros podem ter milhares de milhões de bases. Portanto, nós não podemos simplesmente pegar no genoma e sequenciar tudo de uma vez. Mas conseguimos sequenciar muitos fragmentos pequenos em paralelo. E isso é cada vez mais barato de fazer. Então, uma das formas, uma das primeiras maneiras que se usou, uma das primeiras técnicas para sequenciar um genoma completo, foi esta sequenciação hierárquica. Portanto, a partir do genoma completo para ser sequenciado, foi quebrado em vários fragmentos grandes e clonados, tipicamente em cromossomas artificiais de bactéria, que permitem a clonagem de pedaços grandes de ADN. Estes pedaços grandes não podiam ser sequenciados diretamente, eram grandes demais, mas era possível, com a análise de sequence tag site e fingerprinting, fazer um mapa físico de onde é que eles ficam no genoma. Portanto, esta seria a primeira parte, fragmentar o genoma em pedaços grandes e identificar para cada um destes pedaços onde é que ele fica no genoma, de maneira a que se possa ordenar todos estes pedaços. Não sabemos a sequência destes pedaços, mas sabemos onde é que ficam no genoma. Depois, aqui podemos escolher este conjunto mínimo que abrange todo o genoma. Nós podemos ter mais fragmentos do que é necessário para sequenciar o genoma todo, e então, sabendo onde é que eles ficam, vamos escolher o conjunto mínimo de fragmentos que cobre todo o nosso genoma. E agora, para cada um destes, nós podemos fragmentá-lo em muitos fragmentos muito mais pequenos. Portanto, pegamos num destes pedaços grandes, vamos parti-lo, digeri-lo com várias enzimas em muitos fragmentos pequenos, que nós não sabemos por que ordem é que estão, mas que conseguimos sequenciar. São suficientemente pequenos para sequenciar cada um deles. E depois de sequenciar, temos aqui um problema bioinformático de encaixá-los todos com base na sequência e ver, pô-los todos por ordem. E quando pomos todos por ordem, nós conseguimos obter a sequência completa daquele fragmento. Se fizermos isso para todos aqueles fragmentos grandes, obtemos a sequência do genoma. E esta forma de sequenciação hierárquica foi a primeira abordagem à sequenciação de genomas completos. Portanto, basicamente, partir o genoma em fragmentos grandes, à volta de 100 mil bases, clonar em cromossomos artificiais, criar um mapa físico. Esta parte é bastante trabalhosa, saber onde é que cada fragmento fica no genoma, e depois encontrar o menor caminho por todos aqueles fragmentos que cobre o genoma inteiro. E agora, para cada um desses, fazemos shotgun sequencing. Shotgun sequencing basicamente vem da ideia que nós estamos a dar um tiro de caçadeira no genoma, ele fica todo aos pedacinhos, e agora vamos sequenciar os pedacinhos e depois logo se vê como é que se põe. Portanto, vamos sequenciar os pedacinhos, muitos pedacinhos, e depois usar os computadores para os encaixar no sítio certo e pô-los todos por ordem. Portanto, este será o problema interessante aqui, computacional, de como é que nós vamos encaixar estas sequências todas. Uma forma alternativa era este, o Whole Genome Shotgun Sequencing, em que nós não usávamos aquele primeiro passo de fazer um mapa físico dos fragmentos, porque esse até dá bastante trabalho. Basicamente, vamos digerir o genoma todo em fragmentos de vários tamanhos. Os maiores, nós só conseguimos sequenciar as extremidades, mas ainda assim, sabendo as sequências das extremidades e o comprimento total daquele trecho de ADN, nós conseguimos depois, se alinharmos com o resto, usar isso para juntar pedaços que nós já conhecemos.
Os mais pequenos nós usamos para sequenciar completamente. E tendo estes maiores, conseguimos organizar pelas suas extremidades sequenciadas e olhando também para os mais pequenos, e tendo os mais pequenos completamente sequenciados, nós podemos resolver o problema computacional de pô-los todos pela ordem certa e, mais uma vez, obter a sequência dos nomes. Já agora, aqui podemos ver logo no boneco que há um problema estatístico ou probabilístico, que é, como estes fragmentos que nós estamos a obter são ao calho, não é? Estamos a dar o tipo de caçadeira nos nomes, há partes dos nomes que temos muito boa cobertura, temos muitas sequências sobrepostas, o que permite resolver erros de leitura das bases e assim por diante, mas há outras partes onde podemos ter menos cobertura, podemos ter só poucas sequências ou poucos trechos destes fragmentos que cobrem aquela parte, ou até talvez nenhum, pode acontecer que haja ali buracos onde nenhum deles toca. Portanto, este é um problema também do coverage do nosso método. Nós precisamos tipicamente de sequenciar muito mais bases do que o nosso genoma tem para conseguir garantir que sequenciamos o genoma todo, porque estamos a sequenciar fragmentos alocados. Portanto, basicamente, digerimos tudo, colunamos e sequenciamos os extremos dos fragmentos maiores e completamente os fragmentos mais pequenos e depois tentar montar. Notem que a ideia aqui é só dar o contexto para o problema computacional, não é tanto descrever em detalhe as técnicas de sequenciação de genomas, até porque isto é um campo que está a progredir bastante rápido, portanto estas não são as únicas técnicas, nem as mais recentes, isto vai mudando bastante. Mas há aqui um problema comum, que é este problema de ter um conjunto grande de fragmentos pequenos completamente sequenciados e agora tentar inferir daí a sequência toda do genoma usando o computador para juntar os fragmentos. Portanto, primeiro temos aqui este problema da cobertura, do coverage, quais são as partes do genoma que nós conseguimos mesmo cobrir com os nossos fragmentos e, essencialmente, para nós cobrirmos, em média, 99% do genoma, precisamos sequenciar 8 vezes mais do que o tamanho do genoma. E isto por causa deste efeito de que nós estamos a obter fragmentos aleatórios e de vez em quando pode haver aqui buracos onde nenhum deles cobre. Portanto, basicamente, nós sequenciarmos 8 vezes o tamanho total do genoma naqueles fragmentos aleatórios, podemos ter confiança que cobrimos 99% da sequência original. Depois, há este problema genérico, nós podemos tentar criar aqueles andaimes com os fragmentos maiores ou assim, mas de qualquer maneira o problema geral será encontrar aquela sequência mais curta que explica todos os fragmentos que nós temos. Portanto, sobrepô-los o mais possível, da maneira como eles podem ser sobrepostos, e encontrar, no fundo, a sequência do genoma de onde vêm aqueles fragmentos todos. E este é daqueles problemas combinatórios também, como nós vimos várias vezes, nós não podemos explorar todas as combinações possíveis, todas as formas de reordenar aquelas sequências e alinhá-las. Nós precisamos de um algoritmo que vá encontrando o melhor caminho sem explorar todas as possibilidades. E então agora aqui temos várias abordagens. Uma é esta abordagem ávida ou gananciosa, que é vamos alinhar todos os nossos fragmentos aos pares, ver quais é que se sobrepõem mais e ir iterativamente escolhendo o melhor par. Portanto, se há dois que se sobrepõem bastante bem num extremo, nós juntamos numa só sequência. Agora vemos qual é o melhor candidato a seguir, aquele que se sobrepõe melhor, ou o melhor par, juntamos também esse. Portanto, é algo parecido com o que nós vimos com as árvores filogenéticas também, que vamos juntando os mais próximos primeiro. Neste caso, vamos juntando primeiro aquelas sequências que têm uma melhor sobreposição e vamos montando, vamos ficando com sequências cada vez maiores, cada vez com menos fragmentos, até que eventualmente está tudo junto naquela sequência. Agora, o problema disto é que, como nós só usamos alinhamentos aos pares, qualquer erro que se faça no início já não volta a ser corrigido. Portanto, lembram-se deste tipo de abordagens que nós vimos também no alinhamento de múltiplas sequências, em que nós estamos a fazer isto hierarquicamente ou sequencialmente, tem esse problema de não voltar atrás para corrigir erros anteriores. Portanto, só está a ver par a par. Há alguns algoritmos de alinhamento, o Tigre, o Assembler, etc., que usam este tipo de abordagem.
Outra abordagem um pouco mais sofisticada, este o Overlap Layout Consensus, vai calcular primeiro este gráfico, no fundo, as relações entre todas as sequências que têm pedaços que podem sobrepor, que podem alinhar, e depois, portanto, aqui, tipicamente, usa-se alinhamento semi-global. Estão a ver que não nos interessa gap de um lado de uma e do outro lado da outra, interessa-nos é maximizar aquela substituição. Mas depois há casos em que nós podemos podemos depois simplificar o gráfico, porque sabemos que se esta sobrepõe um pouco nesta e esta nesta e este também, temos aqui redundância nas sequências que estamos a usar, e podemos encontrar os gráficos depois mais simples para guiar, no fundo, a montagem da sequência toda. Portanto, em vez de estarmos simplesmente a ver aos pares quais é que são os melhores para encaixar, nós estamos a olhar mesmo para os caminhos todos de várias sequências em conjunto e identificar aquele caminho mais simples que podemos usar para juntar todas e inferir a sequência do genoma original. Aqui nós há um problema que pode surgir, é que nós podemos ter ramificações no gráfico. E isto ocorre porque podemos ter zonas repetidas na nossa sequência, que podem ser alinhadas de maneiras diferentes ou podem ser alinhadas com trechos diferentes, simplesmente porque têm o mesmo padrão de nucleótidos, a mesma sequência, e aí, quando nós representamos o gráfico, podemos notar estes problemas. Há um trecho que pode alinhar com dois diferentes, que depois vão dar dois caminhos diferentes. Isto acontece se nós tivermos no genoma partes que tenham exatamente a mesma sequência. Porque aí, quando nós chegamos a essas partes, depois não sabemos o que é que encaixa com o quê. Neste caso, no outro caso de procurar os pares, nós não detectamos esse problema, né? Simplesmente vamos pondo o melhor, e depois dá alguma coisa no fim que pode nem ser correta. Mas aqui nós conseguimos obter sequências contíguas entre essas ramificações, mas depois nas ramificações temos problemas porque aquela pedaço pode encaixar em dois caminhos diferentes e nós não sabemos qual é que é. Depois podemos calcular também, nestes caminhos, quando temos alternativas, podemos calcular sequências de consenso e assim por diante. Temos aqui um exemplo de um programa que faz este tipo de montagem do genoma, é o FAST. Outra abordagem também, o caminho de Euler, que este assim é abstrato, é um pouco mais confuso, mas que essencialmente vamos quebrar cada trecho em trechos ainda mais pequenos com um comprimento de n símbolos. E agora vamos criar o gráfico de relações que podemos obter entre qualquer um desses pedaços ainda mais pequeno e outro que se possa obter deslocando uma posição e inserindo um símbolo novo. Por exemplo, este ABCD teria uma correspondência com o BCDX, porque corresponde a pegar neste BCD, deslocá-lo e inserir um símbolo daquele lado. E isso vai-nos criar um gráfico muito mais complexo, com muito mais pedacinhos, com muito mais nós, porque nós fragmentamos ainda mais em pedaços muito mais pequenos, mas que depois nós conseguimos, há algoritmos para processar esse gráfico e conseguir fazer a montagem de todas as sequências, juntando todos esses pedacinhos que estão relacionados com aquele que corresponde apenas a deslocar e acrescentar outro símbolo. Portanto, conseguimos depois ver o caminho para construir o genoma todo. Este aqui é mais rápido do que o Overlap Layout Consensus, mas tem um problema, que é como nós estamos a considerar aqueles símbolos exatamente e fragmentos muito pequenos, é muito sensível a erros nas bases. Se nós tivermos um erro na sequenciação e tivermos lá um nucleótido errado, este aqui vai descarrilar com isso, é muito mais difícil de corrigir esses problemas. Enquanto que tivermos sequências compridas, um erro lá dentro, quando estamos a fazer o alinhamento, pode ainda dar um alinhamento razoável. Mas neste caso, quando estamos a ver palavras mais pequenas, é mais sensível a isso. Portanto, essencialmente, não vou detalhar muitos destes algoritmos, mas isto pode ser importante, principalmente se vocês vierem a trabalhar neste tipo de problemas, perceberem as abordagens diferentes, perceberem principalmente que não se pode simplesmente testar todas as combinações e ver qual é que é melhor, porque o número é imenso, não é? É aquele
aqueles problemas combinatórios do costume. Portanto, precisamos de um algoritmo que tenta talhar caminho, mas que não se engane, ou engane o menos possível. Agora, há problemas aqui que é com zonas repetitivas ou estas pequenas sequências que são inseridas em várias partes no genoma. Portanto, zonas onde há repetição de padrões é difícil de saber exatamente onde é que encaixam. Zonas, trechos que são repetidos ao longo do genoma e que muitas vezes são causados, por exemplo, por retrovírus ou transposões ou coisas assim, podem dificultar bastante porque criam aquelas possibilidades múltiplas de encaixe e depois nós não conseguimos resolver. E isto pode ser bastante frequente até no genoma. Por exemplo, estas sequências da ALU, que são as que são reconhecidas por esta endonuclease, são associadas a transposões e nós temos cerca de 11% do nosso genoma com esse tipo de sequências, com estas sequências. Portanto, isto dificulta bastante depois o alinhamento quando nós apanhamos trechos para alinhar que tenham essa sequência. Outro problema também são os erros de leitura das bases. Porque mesmo que vocês tenham uma taxa de erro muito pequena, nós, se tivermos um genoma com 1000 milhões de bases, para ter uma cobertura de 99%, temos de sequenciar 8 mil milhões de bases. Portanto, mesmo numa taxa pequena vai haver muitos erros ali dentro e tudo isto pode dificultar depois o encaixe das sequências. A parte, do ponto de vista tecnológico da sequenciação em si, está a evoluir rapidamente, portanto, cada vez é mais barata a sequenciação, cada vez é mais rápida, mas a ideia é pouco provável que nós tenhamos uma técnica que permita sequenciar mesmo o genoma todo de uma vez. Portanto, se bem que os detalhes de como é que se sequencia genomas inteiros vão variar muito e já nem sequer são muito parecidos com o que eu descrevi ali, aquele problema de base de juntar os vários fragmentos que nós conhecemos e para o computador a trabalhar nisso, provavelmente ainda vai estar connosco durante muitos anos. E é um problema combinatório bastante difícil, no fundo aí é parecido com os outros que nós vimos antes, e que é bastante sensível a uma data de problemas, como erros experimentais e também problemas com zonas repetidas e assim por diante no genoma. Bem, vamos ver agora o que é que podemos fazer depois de termos a sequência do genoma, porque nós temos a sequência toda, temos ali um conjunto de A, C e GPs, mas isso por si só não nos diz nada. Algo que pode ser bastante útil é se nós conseguirmos pôr o computador a dizer-nos o que é que cada parte está a fazer. E essa é a parte de previsão de genes. Uma das motivações para isto é porque nós temos cada vez mais informação de sequências, portanto, cada vez será mais útil ter algum método para prever o que é que as sequências estão. Temos também, a crescer em paralelo, sequências já conhecidas e anotadas. Portanto, já sabemos que aquele é um gene que causa isto, ou que é responsável por esta proteína, ou que tem estes intrões e estes exões, e pode ser expresso de maneiras diferentes, e assim por diante. E um aumento na compreensão dos mecanismos que temos de regulação dos genes, dos promotores, de repressores, como é que as várias partes interagem, como é que os intrões são retirados, etc. Portanto, quanto mais cresce toda esta informação em paralelo, mais útil se torna ser capaz de usar a informação de um lado para prever algo acerca das sequências quando obtemos do outro. Então, o tipo de problemas que nós temos é identificar as extremidades do RNA mensageiro, portanto, olhando mesmo para a sequência do ADN, perceber o que é que vai ser transcrito para o RNA. Nós podemos fazer isso do outro lado, podemos pegar no RNA mensageiro para ver o DNA complementar, mas normalmente o RNA mensageiro resulta já de um pós-processamento. Não é? Há partes que são retiradas, os intrões, os exões e assim, que são processados de maneiras diferentes. Depois há partes do gene que não são transcritas ou traduzidas, mas que são importantes para a regulação do gene, e todos esses elementos nós temos de identificar olhando para a sequência do ADN. Depois temos também pseudogenes, que tipicamente são genes que já perderam a sua funcionalidade, deixaram de ser usados, foram acumulando mutações e agora já não servem para nada, ou então
que foram desativados porque inseriram algum transposão lá ou alguma coisa assim. Mas que aparentam ser normais quando nós comparamos só pela sequência, como por exemplo a sequência que conhecemos de uma proteína, podemos identificar esse trecho como sendo do gene daquela proteína. Simplesmente porque a sua sequência manteve, perdeu algumas partes necessárias para a sua expressão, mas continua lá com a sequência. Podemos também ter de identificar casos em que temos múltiplos produtos por splicing alternativo, ou algo assim, e, enfim, perceber como é que o gene está a ser usado e como é que está a ser regulado. Temos também um problema que muitas vezes ocorre, que é a sobreposição de genes diferentes. Podem estar no mesmo trecho de ADN, podemos ter a sobreposição de genes diferentes, por exemplo, nos intrões de genes maiores, ou mesmo com diferentes reading frames ou diferentes direções de leitura no gene. Por exemplo, podemos ter genes no complemento da sequência lida ao contrário. Este tipo de coisas temos de arranjar maneira de identificar olhando para a sequência do ADN e aqui temos algumas alternativas para tentar fazer essa previsão. Uma são estes métodos extrínsecos ou comparativos, como vem no livro. No artigo que eu vou dar a referência depois, chama-lhe Extrinsic Content Sensors, no livro chama-lhe métodos comparativos, mas essencialmente a ideia é que nós temos um conjunto de sequências na base de dados já anotadas, sabemos que terem genes, sabemos onde estão os intrões, exões, onde é que está o promotor, etc. E agora podemos tentar comparar os nossos genes novos ou potenciais genes com essas sequências. E aqui temos várias maneiras, olhar para as sequências de proteínas que conhecemos, olhar para o DNA complementar que obtemos do RNA mensageiro, olhar para os genes de outros genomas, assumindo que aquilo que está a ser usado pelo organismo vai ser mais conservado, porque é mais sensível a mutações, porque não acumula mutações tão depressa, e assim por diante. Portanto, com estas técnicas de alinhamento e de comparação, nós podemos tentar prever o que é que este trecho de ADN está a fazer, se for parecido com outros que já conhecemos. A desvantagem disso é que só nos permite identificar genes que sejam parecidos com outros que já conhecemos. Se houver alguma coisa muito diferente, nós não temos nada na base de dados que possamos encontrar como sendo parecidos. Estes métodos, estes Intrinsic Content Sensors, ou como no livro vem chamado ab início, usam um princípio diferente. Em vez de estar diretamente a comparar com o que conheço na base de dados, vou analisar estatisticamente aqueles trechos de ADN. Há diferenças estatísticas na composição de diferentes regiões. Por exemplo, nos procariotas nós temos, enquanto não encontramos aqueles codões de paragem, então possivelmente ainda estamos na zona que vai ser traduzida para a proteína. Nos eucariotas temos diferentes rácios de composição, por vezes nos intrões e nos exões, em diferentes espécies e assim por diante. Portanto, nós podemos, com base neste tipo de informação estatística acerca da sequência em diferentes condições, podemos usar isso para tentar prever se temos ali um gene, onde é que ele está, quais são os intrões e os exões. Depois, há outra abordagem que se baseia no nosso conhecimento de como é que os genes funcionam no organismo, como é que são regulados, como é que são ativados e reprimidos e assim por diante. Portanto, podemos encontrar mesmo sequências específicas que nós já conhecemos, por exemplo, como é que identificamos os sítios de splice, de cortes entre os intrões e os exões, os codões, aqueles codões especiais de paragem da tradução e assim por diante. Portanto, temos aqui várias abordagens diferentes. Essencialmente, a primeira será comparar com a base de dados de sequências conhecidas para ver se aquela é parecida com alguma das que temos. Essa é relativamente simples de aplicar e de perceber, mas tem a desvantagem que só encontramos sequências que sejam parecidas, só conseguimos identificar sequências que sejam parecidas ao que já temos. A outra, os Intrinsic Content Sensors, vamos olhar para atributos estatísticos daquelas sequências que normalmente estão associados com um gene, e estes Signal Sensors vamos olhar especificamente para aqueles elementos que nós sabemos estarem presentes em vários genes.
E esta é uma referência a um artigo onde dá mais ou menos esta taxonomia dos métodos de previsão de genes. Vou dar aqui um exemplo de um método de previsão de genes, também para ilustrar aquele Hidden Markov Model que nós vimos na aula anterior. Este é um método um bocadinho antigo, mas dá para perceber bem qual é a ideia aqui. E o que fazem é que modelam, num modelo oculto Markov, diferentes estados ocultos para nós, que nós não conhecemos, que serão a região entre genes, a região do promotor, exões, intrões e assim por diante. E isso está lá nos estados ocultos. Agora, cada estado tem sequências que pode emitir com probabilidades diferentes. Há sequências que são mais favorecidas no caso de estarmos no intrão, sequências mais favorecidas no caso de estarmos no exão, etc. Portanto, se nós soubermos qual é o estado, ou o conjunto de estados que temos em várias zonas da nossa sequência, conseguimos calcular a probabilidade de termos aqueles nucleótidos ao longo da sequência. E por este algoritmo de Viterbi, o programa vai determinar qual é a sequência de estados, com o modelo que tem, o modelo oculto de Markov, qual é a sequência de estados ocultos que maximiza a probabilidade de obter aquela sequência de ADN que nós temos. Portanto, basicamente, nós temos aqui uma representação do modelo com várias probabilidades de transição da zona intergénica para o promotor, para a zona não traduzida no 5 linhas, depois para o primeiro exão. O primeiro exão pode ser o único, pode haver um intrão e ter outro exão, e assim por diante. Portanto, estes são os estados daquela variável oculta e as setas representam probabilidades de passar de um estado para o outro. Depois, em cada estado destes, temos também um modelo de que sequências é que é mais provável saírem de cada um destes estados. Então, com esse algoritmo de Viterbi, nós damos a sequência do ADN e ele calcula qual é que é a sequência mais provável de estados ocultos que corresponde àquela sequência de nucleótidos que nós observamos. E com isso nós temos uma ideia de o que é que corresponde a um intrão, o que é que corresponde a um exão, zona não traduzida e assim por diante. Claro que isto tem de ser treinado primeiro com um conjunto de exemplos conhecidos para se poder calcular aquelas matrizes com as probabilidades todas de transição, de emissão e as probabilidades do estado inicial, mas depois de ter essas matrizes conseguimos, dando uma sequência, estimar quais são os estados em que vai ter nessa variável oculta que nos diz o que é cada trecho da sequência. Mas isto é um exemplo para ilustrar principalmente o modelo oculto de Markov, como é que pode ser usado, mas também para ilustrar um exemplo de previsão de genes. Depois, temos a previsão de genes, já agora, sempre que temos algum problema de previsão, convém termos alguma métrica da qualidade dessas previsões. E aqui será só muito rapidamente uma ideia de como é que nós podemos fazer isso. Vamos supor que esta é a classe verdadeira de um certo trecho de ADN e vamos considerar que só temos duas hipóteses, ou é um gene ou não é um gene. E temos a nossa previsão para esse trecho. Se ele for um gene e nós prevemos que é um gene, chamamos isto um verdadeiro positivo. Portanto, se nós dissemos que é verdade, e além disso, é mesmo verdade também. Portanto, nós dissemos que é gene e ele é mesmo gene, por isso acertamos. Se nós prevemos que não é gene, mas ele é gene, então nós enganamos na previsão. A nossa previsão era de negativo, não gene, mas é falsa. Nós estamos a dizer que não é quando é. Este é o falso negativo. Quando nós dizemos que não é o que nos interessa, mas na verdade é. Temos também o falso positivo, que é quando acontece ao contrário. Nós estamos a dizer que é, estamos a dar o resultado como positivo, mas estamos a enganar. É falso, porque não é gene e nós prevemos que foi gene. E o verdadeiro negativo é aquele que não é gene e nós dizemos que não é gene. Portanto, basicamente, esta diagonal são os que estão corretamente previstos, são os verdadeiros, ou os verdadeiros positivos que são gene, os verdadeiros negativos que não são, e isto são os nossos erros. E agora temos várias medidas que nós podemos usar para avaliar as nossas previsões. Uma simples de perceber, esta accuracy, é simplesmente o número de previsões certas a dividir pelo total. Portanto, é a percentagem de previsões corretas que nós fizemos, quer para os positivos, quer para os negativos, e isso dá-nos uma ideia do accuracy, da exatidão, digamos assim, do nosso método.
Mas depois há estas duas métricas diferentes, a precisão ou especificidade, como vem no livro, e o recall ou sensibilidade, que medem coisas ligeiramente diferentes. Portanto, esta aqui, a precisão ou especificidade, é o número de verdadeiros positivos, portanto, aqueles que são genes e que nós dissemos que são genes, a dividir por todos aqueles que nós dissemos que são genes. Se nós, vamos supor que nós temos um algoritmo que sempre que diz que é gene, aquilo é mesmo gene. Então, os falsos positivos são 0 e isto vai dar 1. Portanto, quando ele diz que é gene, nós temos a confiança que ele está a dizer certo. Esse será tem muita precisão, muita especificidade. Mas se ele, por exemplo, disser que é tudo gene, diz sempre que é gene, então os falsos positivos serão imensos e a especificidade será muito baixa. Nós não podemos confiar nele quando ele diz que é gene, porque vem muito lixo ali atrás. Depois temos o contrário. O recall é os verdadeiros positivos, aqueles que são mesmo genes, mas a dividir pelos verdadeiros positivos e os falsos negativos, que são aqueles que ele disse que não era gene, mas eram. Portanto, isto dá-nos uma ideia de quantos dos genes mesmo é que ele consegue identificar no que diz. Se ele for capaz de nos dar todos os genes verdadeiros e dizer que são genes mesmo, então os falsos negativos vão ser 0 e isto vai ser 1. Ele é capaz de ir buscar todos. Mas se ele não vai buscar todos, vai só buscar alguns e ficaram muitos que ele achou que não era gene, então o recall vai ser baixo. Mas notem que há um equilíbrio entre estas duas. Nós podemos ter muito precision com baixo recall. Por exemplo, se ele só diz que um é gene e acertou, mas 99% dos genes ficaram por identificar, aí tem muita precisão, mas não consegue apanhar quase nenhum. Ou pode ter um recall grande, mas muito pouca precisão. Diz que é tudo gene, vieram todos, mas agora há ali muito lixo no meio. Por isso, muitas vezes, no caso da previsão dos genes, usa-se este coeficiente de correlação, que eu não exijo que vocês preparem a fórmula, mas basicamente a ideia é que nós estamos a usar o produto dos verdadeiros positivos e negativos e os falsos positivos e negativos, a diferença entre estes dois, e a dividir depois pela raiz quadrada das somas de todos estes pares. Portanto, basicamente isto é uma ponderação de todos os tipos de erros possíveis que ele pode cometer, e obtemos aqui um coeficiente de correlação que dá uma medida ponderada entre todos esses erros diferentes. Este aqui é usado muitas vezes para avaliar algoritmos de previsão de genes, quando temos este tipo de problemas binários, ou é ou não é, este tipo de classificação binária. Então agora, para terminar esta parte, vamos uma coisa um pouco mais leve, só falar um pouco no GenBank. Isto é um repositório, uma base de dados de sequências de genes, que tem a colaboração do Arquivo Europeu de Nucleótidos e do Banco de Dados de DNA do Japão e também do NCBI, que vocês já conhecem. Portanto, esta colaboração, temos uma base de dados grande, podem aceder, por exemplo, aqui pelo NCBI, que inclui dados de genomas completos, de genes específicos, de sequências, enfim, tudo o que é sequências de ADN. E, neste momento, em fevereiro, a última release que eu fui ver, enfim, tem este número de bases, que nem sequer bem sei ler quanto é que é, mas é bastante grande, e as sequências serão 199 milhões de sequências diferentes e um número enorme de bases. Portanto, isto é uma base de dados bastante grande, onde vai toda a informação de sequenciação. Eu vou falar só um pouco como é que isto está estruturado, porque há ali muitos dados que é preciso guardar à frente da sequência. Não é simplesmente ter lá só as letras, porque depois ninguém sabe de onde é que aquilo vem, nem o que é. Então nós temos aqui várias chaves diferentes que são usadas para especificar diferentes campos ou diferentes conjuntos de dados que têm lá, os qualificadores, números de acesso e assim por diante. Por exemplo, estas chaves, Coding Sequence, o CDS é um Protein Coding Sequence, quer dizer que aquele trecho vai ser traduzido para proteína. Depois temos aqui Ribosome Binding Site, origem de replicação, RNA de transferência e assim por diante. Portanto, várias zonas do genoma estão anotadas com estas chaves diferentes para indicar o que é que são. Depois temos informação adicional que pode ser incluída com este barra,
seguido por algumas chaves e valores. Por exemplo, aqui temos a fonte nesta parte da sequência e temos aqui informação acerca da cultura de onde foi recolhido aquele trecho, por exemplo, neste caso. Estas indicações da localização são, há vários tipos diferentes, só estou a mostrar aqui alguns, mas há uma notação relativamente rica para identificar zonas específicas da sequência. Temos aqui, o mais simples pode ser um número que identifica uma posição específica, ou então dois números separados por 2 pontos, é uma gama contígua de bases entre aquelas posições, mas podemos ter também, por exemplo, este 1.888, com este sinal de menor ali, quer dizer que isto começa antes desta parte, por exemplo, temos uma região de um promotor ou assim, mas não está sequenciado. Portanto, sabe que aquilo começa antes disto, este segmento, mas não sabemos exatamente onde, e só temos a sequência a partir daqui. Temos aqui este ponto, isto indica uma posição, nós não sabemos exatamente onde é que é, mas sabemos que está alguns no meio destas duas, ou então aqui estamos a indicar com o acento circunflexo um ponto entre estas duas bases, por exemplo, uma zona de corte de uma enzima, e podemos também ter operadores como juntar, concatenar, coisas assim, ou complemento, ou junção, em que podemos dizer que há uma região que resulta da junção de várias regiões diferentes. Isto pode ser importante porque nós estamos, por exemplo, a definir uma região que codifica para uma proteína e é composta de vários exões, e então nós temos que juntar trechos que não são contíguos na sequência do ADN para obter a sequência que corresponde ao RNA mensageiro. Depois, aqui temos um exemplo, por exemplo, a fonte indica-nos o organismo e isto normalmente cobre todo o trecho que nós temos neste registro, diz-nos de onde é que obtivemos isto. Depois, neste caso, temos o promotor que acaba na posição 9, mas começou antes da zona que nós sequenciámos aqui, portanto nós começámos a sequenciar isto perto do fim do promotor. Depois temos aqui o RNA mensageiro, que é a junção destes dois trechos. Provavelmente havia ali um intrão que saiu e o RNA mensageiro resulta daqueles dois. Temos aqui esta sequência de codificação de proteínas, que não corresponde inteiramente ao RNA mensageiro, deve haver ali um códon de paragem, assim, alguns. Portanto, desta maneira, nós não temos apenas a sequência, mas temos toda esta informação acerca do que é que essa sequência está a fazer. Enfim, existem muitas coisas que podemos ter nestes contíguos. Os contíguos são regiões continuamente sequenciadas. Nós temos a sequência toda daquela região e podem ter sequências que codificam proteínas, sequence tag sites, exões, RNAs e assim por diante. Portanto, dentro de um contíguo podemos ter anotações para várias partes diferentes desta sequência. E o contíguo é a unidade básica de registro no GenBank. Portanto, basicamente o contíguo foi aquela sequência contínua que nós conseguimos determinar ou por sequenciar vários fragmentos e juntar, ou por sequenciar tudo de uma vez, independentemente disso, nós temos a sequência contínua naquele trecho. Vocês têm aqui um exemplo do registro do GenBank. Aliás, há alguns que estão até anotados que podem ir lá clicar e ver o que é que são cada um dos campos, mas basicamente tem este cabeçalho com o identificador da localização, as espécies, a que é que está relacionado o gene, qual é o organismo. Depois tem as descrições dos vários elementos dessa sequência contígua. E, por exemplo, vejam aqui, por exemplo, o coding sequence para esta proteína é a junção de imensos exões aqui, muitas partes diferentes. Portanto, esta é a descrição do que é que está naquela sequência contígua de ADN, o que é que corresponde a esta proteína aqui, que é responsável por este síndrome de Werner. Depois tem aqui algumas coisas na identificação dos exões. Tem aqui uma anotação da inferência, muitas vezes aparece este FPL line, que é de Splice Alignment. Isto é essencialmente um algoritmo de alinhamento, mas que tem em conta as regiões de reconhecimento para o splicing quando se tira os introitos.
Porque se nós usarmos simplesmente o alinhamento, não é muito preciso e podemos falhar aquela zona. Se nós estamos a tentar alinhar o DNA complementar que nós obtemos do RNA mensageiro já processado, que só tem os exões, se tentarmos alinhar isso com o gene em si, com o DNA do gene, provavelmente vai haver aqui problemas na região de corte e de splicing dos intrões, entre os intrões e os exões. Portanto, esse alinhamento por si só não é muito preciso. Este algoritmo, o SPLine, faz um alinhamento parecido com o Needleman-Wundt, mas tem em consideração que há certas sequências específicas que são muito comuns na zona de corte. E então tenta ajustar aí os gaps para prever com mais precisão onde é que o DNA complementar que nós obtivemos do RNA vai ser cortado e quais são as partes correspondentes aos exões do gene. Resumindo, nós vimos para a sequenciação de genomas inteiros, há aquele problema de encaixar os diferentes fragmentos, portanto esse é o problema computacional aqui. Claro que existem muitos problemas do ponto de vista mesmo da sequenciação e assim, e esses estão a evoluir muito rapidamente, mas este problema computacional provavelmente não vai desaparecer e quando nós temos de juntar aqueles fragmentos todos, não podemos considerar todas as combinações, precisamos de algoritmos eficientes para isso, e temos também problemas que surgem quando há ambiguidade em quais é que podemos encaixar. Por exemplo, por haver zonas repetidas ou zonas que sejam comuns a várias partes do genoma e que nos dão diferentes possibilidades que nós não conseguimos distinguir. Também os problemas na sequenciação em si podem depois dificultar o alinhamento. Depois vimos métodos de previsão de genes e essencialmente temos estas três categorias. Os comparativos baseiam-se em comparar aquelas sequências com sequências conhecidas e assim permitem identificar automaticamente trechos de DNA com genes se eles forem parecidos com sequências que já conhecemos. Temos aqueles métodos intrínsecos, ou ab initio, em que nós olhamos para características estatísticas da sequência para tentar inferir o que é que aquilo é, e agora depende aí das circunstâncias, nas plantas, nas bactérias, enfim, há diferenças entre esses. E depois temos aqueles signal sensors que são pedaços ou módulos do ADN que nós já conhecemos e sabemos exatamente como funcionam e que conseguimos identificar e que já estão conhecidos. Depois vimos também como é que nós podemos avaliar os erros de previsão destes métodos. Os métodos de previsão têm no capítulo 7 deste livro, do Introduction to Computational Biology, e se quiserem podem também dar uma olhada no exemplo que está aqui do GenBank, que tem lá uma explicação de vários destes campos. Mas isto será, a parte do GenBank, aprofundar isto mais, será, se vocês tiverem interesse nisto para o trabalho prático, assim, de resto, basta que tenham uma ideia do que é e do tipo de informação que está lá